Carla e eu sou professora de língua portuguesa. Neste vídeo aqui do nosso canal, vamos trabalhar aí a correção do PET 2 para o primeiro ano do ensino médio, com a correção da semana 3. Então, vamos lá? Então, aí na questão número 1, ele vai trazer 2 fragmentos de texto. Vamos fazer a leitura? SOS Português. Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Pode-se refletir sobre esse aspecto da língua com base em 2 perspectivas. Na primeira delas, fala e escrita são dicotômicas, o que restringe o ensino da língua ao código. Daí vem o entendimento de que a escrita é mais complexa que a fala, e o seu ensino restringe-se ao conhecimento das regras gramaticais, sem a preocupação com situações de uso. Outra abordagem permite encarar as diferenças como um produto distinto de 2 modalidades da língua, a oral e a escrita. A questão é que nem sempre nos damos conta disso. Foi tirado aí do livro SOS Português, da Nova Escola, publicação em abril de 2010. Então, esse textinho aqui, ele traz uma palavrinha aí bem diferente, dicotômicas. Isso aí quer dizer que é dividido em 2 partes, né? Então, aí ele fala de 2 ideias aí de como ocorre esse ensino da língua, né? A dificuldade em se ensinar a língua, porque se separa a língua escrita da língua falada. Então, nessa questão número 1, nós temos 2 enunciados, cada um deles referente a um fragmento. Então, o que é referente ao fragmento 1? Ele vai perguntar sobre aquele assunto ali que foi tratado nesse primeiro fragmento que nós lemos e vai pedir para você, dentre as características que esse texto possui, qual questão aqui dessas 5 vai se adequar a esse tipo de texto. Então, ele é um texto regional e vai ser marcado pela presença do léxico de determinada região do país, ou seja, pela presença daquele falar que determina uma região específica? Não, né? Então, é um texto técnico, né? Ele não traz essa presença aí desses falares diferenciados. Na letra B, literário pela conformidade com as normas da gramática? Não, ele não é um texto literário, né? Pelo contrário, ele é um texto técnico, um artigo, né? Que fala aí de um assunto científico. Letra C, técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos? Então, eu acabei de falar aí ao explicar a letra B que esse é um texto técnico, né? Que ele trata aí de questões científicas. Então, a resposta certa é a letra C. Então, a letra D também não pode ser, porque fala que ele é coloquial, né? Que tem registros de informalidade, não é o caso também, ele é um texto formal. E a letra E fala que ele é oral e tem expressões típicas da oralidade, ou seja, da fala. Então, também não é. Então, resposta C. Fragmento 2. Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades, regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor normativo decorrente à sua função coercitiva sobre as outras variedades, com que se torna uma ponderável força contrária à variação. Então, foi tirado aí do livro Nova Gramática do Português Contemporâneo, do Celso Cunha. Então, nesse texto aqui, ele está explicando o seguinte, que nós temos muita variedade linguística. Então, a língua, ela tem muitas diferenças, de acordo com vários fatores. Mas, a língua padrão, ela está aí como uma forma de coercitividade entre as outras. Por que que ela tem esse valor? Porque ela é que vai aí normatizar, vai seguir como modelo. Então, todas as pessoas aí vão ter por ideia chegar ao ponto de conseguir falar a língua portuguesa padrão, de falar o português certinho. Embora nós saibamos que nós temos aí os contextos de utilização,
que você pode aí, em um momento aí, falar a língua portuguesa padrão e no outro se utilizar aí de uma variante mais coloquial. Então, aí, após ler o fragmento 2, vamos responder a questão que diz respeito a esse texto. Então, aí ele pede para você inferir, através do fragmento 2, que uma língua ela vai ser um conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma vai alcançar maior valor social e passar a ser considerada exemplar. Então é isso que o texto fala, né? Você tem aí muitas variedades linguísticas que vai depender aí dos seus falantes, da experiência de vida de cada um. Mas nós vamos ter aí dentro dessas variantes uma que vai servir como norma, como aquele local que você quer alcançar no uso da língua. Então, a resposta certa é a letra A. E nós temos aí a letra B, que está incorreta, que é sistema que não admite nenhum tipo de variação. Está incorreto, né? Lá no texto ele fala que há sim variedade linguística. Na letra C, a modalidade oral alcança maior prestígio social, pois é resultado das adaptações linguísticas produzidas pelos falantes. Então, realmente, a língua oral ela é um resultado de adaptações linguísticas, né, que as pessoas aí vão construindo na sua fala. Mas ela não alcança o maior prestígio social. Esse maior prestígio social é da língua portuguesa normatizada, aquela que é considerada padrão. Nós temos aí também a letra D, que também está incorreta, que é a língua padrão deve ser preservada na modalidade oral e escrita, pois toda modificação é prejudicial ao sistema linguístico. Então, essa letra D, ela incorre em um preconceito linguístico. Então, ela está falando que todas as outras variedades que não são a padrão, elas estão incorretas, estão erradas e não devem ser utilizadas. Isso aí a gente percebe na sociolinguística que não é correto. Então, a língua, ela pode ser variável, você pode utilizar das variantes dela sim, mas você tem que ter o cuidado de saber quando e onde você vai poder se utilizar das variantes coloquiais e quando e onde você vai poder se utilizar da variante padrão, da variante culta. Então, a resposta aí ficou a letra A. Então, na questão número 2, a gente tem um outro texto aí, do José Luiz Fiorin, vamos fazer a leitura dele. A variação é inerente às línguas, porque as sociedades são divididas em grupos. Há os mais jovens e os mais velhos, os que habitam uma região ou outra, os que têm esta ou aquela profissão, os que são de uma ou outra classe social e assim por diante. O uso de determinada variante linguística serve para marcar a inclusão desses grupos sociais. Dá uma identidade para os seus membros. Aprendemos a distinguir a variação. Quando alguém começa a falar, sabemos se é de São Paulo, gaúcho, carioca ou português. Sabemos que certas expressões pertencem à fala dos mais jovens, que determinadas formas se usam em situação informal, mas não em ocasiões formais. Saber uma língua é ser poliglota em sua própria língua. Saber português não é só aprender regras, que só existem numa língua artificial usada pela escola. As variações não são fáceis ou bonitas, erradas ou certas, deselegantes ou elegantes, são simplesmente diferentes. Como as línguas são variáveis, elas mudam. Então aqui ele está falando dessa mudança na língua, né? Que a língua ela nunca vai ser uma só, que ela sempre vai estar variando, porque a língua ela vai se modificando juntamente com o povo da qual ela faz parte aí. Então ele pergunta, qual é o ponto de vista defendido pelo autor sobre as variedades linguísticas? Então o José Luiz Fiorin, ele vai defender que a variação linguística deve ser considerada uma marca dos próprios falantes, pois como a língua pode atingir diversos aspectos, dependentes da idade, região, profissão, classe social, esse fato ele vai identificar os membros desse grupo social. E ele defende que essas diferenças e o fato de que não existe uma língua errada, e sim ocasiões formais ou informais que vão propiciar o uso de uma ou outra variante. E esse fato, ele deve ser respeitado aí no uso da língua. Na questão número 3, ele vai trazer aí uma tirinha.
Então, na tirinha ela é a seguinte, no primeiro quadrinho, Borges falou e disse: por que o senhor publicou esse livro? Qual foi sua maior motivação? Aí ele está apontando um livrozinho na mão do repórter, que se chama O Fazedor. Motivação? Meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Eu não aguentava mais escrever e reescrever e revisar e acrescentar e suprimir e reescrever e consertar palavrinhas e revisar e reescrever e aí por diante, né? A gente vê a cara de sofrimento do autor aí nessa tirinha. Então, foi retirado aí do Enem de 2009. Então, vamos para as questões referentes a esse texto. Então, aí na questão, nós vamos ter aí, primeiro, uma explicação, né? Que a norma padrão, ela vai estar ligada àquela ideia de língua como padrão, como modelo. E que você tem que seguir as regras gramaticais de acordo com o momento histórico, com a sociedade em que ela se encontra. E aí, ele vai te dar 4 afirmativas e vai pedir para você indicar aquela onde a norma padrão da língua portuguesa, ela vai ser obedecida, que ela vai ser observada. Então, nós temos aí a letra A, que ele traz o seguinte: do emprego do pronome demonstrativo esse, em por que o senhor publicou esse livro. Então, esse pronome demonstrativo esse, ele é usado quando a gente quer falar sobre algo que está longe de quem fala, longe do emissor da mensagem. E não é esse caso, porque o livrinho aí está na mão do repórter. Então, se ele fosse observar a regra da gramática aí na sua fala, ele se utilizaria de um outro pronome demonstrativo, que seria o este. Então, essa não está certa. Nós temos aí na letra B, do emprego do pronome pessoal oblíquo em meu filho. Um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Então, qual é o pronome pessoal oblíquo aí, né? É esse lo que acompanha aí o verbo escrever. Então, ele está se referindo, está retomando aí o sujeito da oração, né, que é livro. Então, para não repetir o mesmo sujeito aí, ele usa o pronome pessoal oblíquo. Então, esse aqui é um caso que está correto. Então, o uso desse pronome pessoal, ele foi utilizado de forma correta. Então, aqui, a letra B é a resposta correta. A letra C, ela está errada, porque ele fala assim, do emprego do vocativo meu filho. Vocativo é aquele chamamento, né? Você está chamando a atenção ali na frase ali do interlocutor, que confere à fala distanciamento. Então, pelo contrário, né? Aquele repórter, ele não é filho realmente ali do escritor. Ele está usando ele para se aproximar desse repórter aí, para se aproximar de quem ele está falando, com quem ele está falando. E a letra D, ele fala aí da necessária repetição do conectivo no último quadrinho. Esse conectivo aí seria o conectivo E. Então, ele vai colocar aí o E várias vezes. Se a gente fosse utilizar da gramática certinha, em vez desse E repetidamente, a gente iria se utilizar de vírgulas. Mas, dentro desse contexto comunicativo, ele utilizou do conectivo para ampliar aí a ideia do quanto é trabalhoso essa prática de se escrever um livro. Então, nesta aqui, a resposta certa ficou sendo a letra B. Então, terminamos a correção dessa semana. Espero que você tenha gostado, que este vídeo tenha te auxiliado aí nos seus estudos. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, crítica ou sugestão para o meu canal, coloca aí embaixo nos comentários. Eu vou adorar receber seus comentários e estar lendo eles. E muito obrigada, beijos aí no coração e até a nossa próxima vídeo correção.